negavam porque negavam e não estavam interessados nem em discutir o assunto. Então, ele dizia que a esses nada deveria ser investidos, porque era preciso também que houvesse algum interesse. Então, esses que não queriam saber de nada, Kardec até faz uma comparação, que a gente parece meio estranha. Ele diz que querer falar sobre a doutrina espírita, sobre quem não quer ouvir falar de doutrina espírita, né, sobre hipótese alguma, seria como querer ensinar ao cego o que é a luz, quando o cego não está interessado em saber o que é a luz. Né? Então, assim, como você vai explicar uma coisa para alguém, se essa pessoa não quer saber o que você quer explicar, e ela nunca ouviu, nunca conheceu, nunca lhe foi ensinado nada parecido com isso. E existiam aqueles pensadores que discutiam. Então, ele diz, a esses é válidas as respostas. A esses é válido realmente discutir o assunto. Porque se a pessoa vem, olha, eu não acredito, mas eu não acredito por causa disso. Você pode rebater ou pode tentar convencer. Porque ele diz que no momento que o desator está pronto para o diálogo, talvez ele esteja pronto também para receber as informações sobre o doutrina espírita, e para ele respondia. Né? Kardec respondia o próprio fundo, né? Através dos jornais, através da revista do Espiritismo, ele era justo, ele publicava a carta da crítica e depois ele colocava a resposta dele. Mas ele dizia que esses que criticavam oficialmente, que esses estavam prontos até para se conversar. Agora, aqueles que nem queriam falar sobre o assunto, que realmente não valiam a pena insistir. Então, vamos voltar lá para o início. A França era um centro cultural e era um centro das festas. Então, tem nos Estados Unidos, ficou muito no interesse, na pesquisa, alguns religiosos que realmente quiseram investir, né? Na França virou uma festa, né? À noite as pessoas se reuniam, colocavam as mesinhas em 3 pés e se divertiam fazendo perguntas, faziam saraus sobre isso, né? Depois eles perceberam que eles podiam fazer perguntas e estabelecer três respostas, 3 batidas eram não, 2 respostas eram sim, e aí eles faziam perguntas e isso era uma grande diversão. O grande problema é que às vezes as mesas ficavam fora de controle, né? Então, às vezes, as mesas levantavam, subiam mais do que seria possível até compreender e iam, às vezes, em direção a determinadas pessoas e até causavam alguns acidentes. Então, Kardec, ele demorou um pouco para aceitar assistir a essas reuniões. A gente entende por quê, afinal de contas, ele era um cientista, né? Então, assim, mas, quando ele começou a ser convidado, né, por pessoas que ele considerava sérias, como a família Bonan, então ele resolveu assistir. E aí ele levantou várias questões, né? Se havia uma resposta, essa resposta não poderia ser da própria mesa, porque a mesa era matéria. Como magnetizador, como estudante, estudioso do magnetismo, a primeira ideia dele é que as pessoas colocando a mão, de alguma maneira, elas magnetizavam a mesa e por isso a mesa se mexia, né? Mas aí ele ficava sem respostas, né? Se aquilo realmente teria ou não um poder inteligente por trás, se esse poder existia, de que natureza ele era, de onde ele vinha, já que não poderia vir da própria matéria, se estava acima da humanidade, se transcendia o mundo físico e que de maneira essa comunicação poderia se estabelecer. Tanto nas primeiras manifestações dos Estados Unidos, nós povos, como em várias regiões do mundo, isso não foi apenas na França, quando se pedia para que isso, né, o que se manifestava, se identificasse, eles falavam que eram espíritos,
algo. Então, Kardec, no momento que ele começou a ver que havia realmente alguma coisa, ele resolveu investigar. E para isso ele escolheu médiuns mais jovens, como as meninas Godin, que escreviam numa dose. Os próprios, aqueles que circulavam com os espíritos, eles próprios foram orientando, né, a quem punha a mão sobre as mesas, já de uma maneira mais séria, com mais seriedade, eles próprios dirigiram ou falaram: pega uma cesta, bota um lápis na ponta da cesta, coloca as mãos sobre a cesta, que nós encarregamos do resto. E assim surgiu os primórdios da psicografia. Como é que Kardec podia checar se essas informações vinham realmente dos encarnados? Ele observou que a caligrafia, às vezes, ela era diferente, dependendo da mensagem. Embora as médias, que ele pegava as duas meninas, botavam a mão em cima daquela cestinha, e a cestinha respondia as perguntas, ele observou que a caligrafia nem sempre era igual. Para se era as duas pessoas, sempre deveria ser sempre igual, mas não era. Ele observou que as respostas às perguntas estavam fora do conhecimento dos médicos. Então ele começou a fazer perguntas sobre ciência, perguntas sobre os filósofos antigos. Então ele começou a fazer perguntas variadas e ele começou a obter respostas que ele sabia que eram verdadeiras e sabiam que o conhecimento estava fora da capacidade dos médicos. Havia respostas apresentadas em idiomas que os médiums não falavam. E informações particulares, né, que foram trazidas por desencarnados, quando eles iam confirmar, eles diziam que essas informações eram verdadeiras. O próprio Céu e Inferno, a segunda parte, que é feita sobre essas mensagens, ele sempre teve o cuidado de todas as informações que ele recebia, ele sempre teve o cuidado de investigar para ver se aquilo correspondia, se aquele fato que o Espírito narrava realmente tinha acontecido, se aquela pessoa realmente tinha vivido. Ele sempre teve esse cuidado e muitas vezes, quando ele ia confirmar, ele via que as informações realmente eram verdadeiras. E ele sempre foi honesto. Ele nunca disse que 100% das informações foram confirmadas. Porque a maioria das confirmações dos relatos que ele recebia foram confirmados e que só esses relatos que ele confirmou foi que ele colocou no livro. Então a gente vai vendo que o próprio mundo espiritual foi dirigindo o progresso da psicografia. Né? Primeiro duas pessoas sobre a cestinha, depois uma pessoa só com a mão em cima, e depois o próprio mundo espiritual chegou um dia e disse: agora pega o lápis e segura que nós também faremos o resto. E aí então surgiu a psicografia. É lógico que muitos outros modos de comunicação a gente sabe que sempre existiram, a psicofonia, né, a clarividência. O que surgiu, de certa maneira, no período da codificação foi a psicografia. Então, assim, qual foi o método de pesquisa que Kardec adotou? Ele adotou um método que se chama método indutivo da ciência. Você elabora uma coleta de dados, um questionário, né? Faz esse questionário, aquelas questões colocadas de maneiras diferentes, né? Às vezes a mesma pergunta, mas feitas de formas diferentes, e aceita qualquer resultado do veículo. Você recebe todos os resultados e a partir do momento você analisa. Quando aquelas respostas que você tem sempre semelhantes ou iguais, então você separa. E aí você refaz aquelas perguntas de uma outra maneira para outras pessoas, né? No caso dele, ele trabalhava com vários médicos em Paris, mas ele tinha correspondência com vários outros centros de pesquisa, sobre as mesmas pesquisas que faziam as mesmas perguntas em locais diferentes e depois comparavam as respostas. E a partir daí você considera como verdadeiras, né, aquelas que independente de onde sejam feitas, né, ou com quem sejam feitas, se forem feitas
feitas da mesma maneira terão a mesma resposta, então essas você pode partir do princípio que eram verdadeiras. Aí você imagina que no tempo de Kardec tudo isso era feito à mão. Hoje a gente tem as análises estatísticas para dentro do questionário quais as perguntas que são capazes de ter a mesma resposta ou não. Só para imaginar o trabalho que Kardec e a esposa dele tiveram, porque isso ele queria fazer sozinho. Isso tinha uma razão de ser também. Né? Muitas pessoas começam a fazer o mesmo trabalho, você sempre poderia ter influências pessoais nas respostas. Então, entre 1855 e 1869, Kardec coletou essas informações, não só as que ele pegava diretamente, mas como ele recebia. Né? E a partir de 1869, então, e a partir daí, 3 anos depois, em 1858, então ele começou a publicar os livros, né? 57, obrigada. Então, a partir de 1857, ele começou. Além dos 5 livros da codificação, tinha a Revista Espírita. A Revista Espírita, na verdade, Kardec colocava ali tudo o que ele recebia de comunicação. Tanto as cartas que eram a favor, como as cartas que eram contra a doutrina, como ele tinha feito a resposta, mas ele deixava que as pessoas avaliassem. E alguns outros livros, no total de 18 publicações. Então, o primeiro livro, né, que ele chamou da Filosofia Espiritualista, foi em abril de 1857, que fala sobre os princípios da doutrina espírita, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com concurso de diversos médiuns. Isso vai ser a palestra da Cláudia, né, na semana que vem. Ela vai falar sobre isso exatamente, vai trazer esse assunto mais esmiuçado para a gente. Em janeiro de 1858, então, ele começa o lançamento da Revista Espírita, né? Era o jornal que ele chamou de Jornal de Estudos Psicológicos. Isso foi até 1858 a 1869, era lançada uma revistinha mensal. Em julho de 1859, ele chegou à conclusão que o livro do Espírito estava grande, nem todo mundo tinha paciência para ler, e as pessoas às vezes cobravam que não tinha alguma leitura assim um pouquinho mais simples. Né? Então ele escreveu o que é o Espiritismo, né? Que é uma introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos Espíritos, com um resumo dos princípios da doutrina espírita e as respostas que ele deu às objeções que eram feitas ao Espiritismo. Então ele fez uma coisa mais simplificada nesse livro. Até hoje a gente oferece para a pessoa que quer dar o livro de a pessoa diz, isso tudo, né? Então a gente dá o que é o Espiritismo, que é bem na mão. Depois ele fez o que ele chamou primeiro da continuação do livro dos Espíritos, que é o livro dos médiuns, né? Porque começou a se abrir uma casa espírita em qualquer canto, né? Que na realidade é quase um festival, e é lógico que isso também era um prato feito para os detratores. Porque sempre que você vulgariza alguma coisa, né? Então é lógico que isso abre caminho para quê? O misticismo, né? Então ele sentiu que havia necessidade de explicar realmente o que era uma comunicação mediúnica, como é que ela se dava, quais os riscos, né? Se fazer isso de uma maneira não correta, não estudando, então ele fez o livro dos médiuns. Em 1862, ele fez 2 livros. Ele escreveu 2 livros. Um falando sobre a viagem que ele fez, divulgando a doutrina espírita por outras cidades, Paris e